Boa noite a todos. Nós estamos aqui na Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, conforme foi a nossa proposta, né? E a diretoria aceitou de que nos horários de palestra, quarta-feira às 19h30 e domingo às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui gravando uma palestra, um estudo para apresentar a vocês via internet. A princípio, agora nós vamos ler uma página, fazer a nossa prece inicial, depois faremos algumas colocações no momento atual e começaremos o estudo. Nós estamos aqui, eu, o Robinson, o Carlão, os nossos dois aqui responsáveis pela área de comunicação social do centro, que estão filmando, estão dando todo o apoio aqui. Então, a página da noite de hoje, do livro Vinha de Luz, 105, Paz no Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, em João capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode otorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas, e dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes, que desfrutam a paz no mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores do céu. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. É uma página aberta aleatoriamente, mas que guarda muito o momento atual que nós estamos vivendo, né? Diz muito do momento atual que a gente está vivendo. Agora vamos pedir o Carlão, então, que faça a nossa prece inicial, antes da gente começar o nosso estudo. Oremos. Deus, nosso amantíssimo Pai, que sois todo poder e infinita bondade, faça descer sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país e sobre a humanidade, que vive um momento de incerteza, de dor, de angústia, de medo, alguns até mesmo entrando pelas vias do pânico. Faça descer sobre nós, Senhor, as vossas bênçãos. Fortaleça-nos na esperança, na fé e, sobretudo, na certeza de que Tu estás conosco. Abençoa igualmente aqueles nossos irmãos que estão adoentados, que estão nos hospitais, nas clínicas, nos sanatórios, que eles possam receber as bênçãos de luz, de amor, e que se transformem em fluidos que retemperem a sua saúde. Permita, Senhor, que nessa noite sejamos inspirados pelos nossos protetores espirituais, para que o nosso trabalho seja proveitoso para todos. Que assim seja, Senhor. Isso aí. O que a gente gostaria de fazer no início são os pequenos esclarecimentos, né? Como todos vocês sabem, o Brasil
assim como o mundo está vivendo uma pandemia de um vírus chamado coronavírus, né? Porque ele tem um formato de coroa, tá cheio. Porque ele tem um formato de coroa, o microfone anterior não estava muito bom. Coisas assim de primeira gravação, né? Acontece. E aconteceu o seguinte, então, por uma orientação da Federação Espírita Brasileira, do CERJ, em função do que as autoridades de vigilância sanitária no país estavam recomendando, que não se houvesse aglomerações, e as casas espíritas começaram, então, a partir daquelas orientações, muitas delas a fecharem as suas portas ao público. Nós, da DAC, eu costumo dizer, resistimos um pouco a isso, né? Em função do entendimento que nós vamos ter na noite de hoje. Então, nós continuamos as nossas palestras públicas abertas até o domingo próximo passado, dia 22 de março. Porque no dia 21, sábado anterior, saiu um decreto da Prefeitura de Volta Redonda, suspendendo, inclusive, todas as reuniões religiosas. Todos os locais onde houvesse aglomeração deveriam estar fechados até segunda ordem. Então, isso é um decreto, né, que a gente assim pode até pensar, né, e por força de lei um decreto não substitui uma lei, mas a gente vai pesquisando, né. Eu trabalhei muito tempo no serviço público, no Carlão também, a vida inteira, e acontece o seguinte: em momentos de calamidade, porque a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna, no artigo 5, no inciso 7, nos fala da liberdade de culto, né? Da liberdade de culto, em que nós podemos nos associar, não importa em que tipo de religião. Então, a gente sempre costuma dizer, até porque trabalhando no serviço público sabemos disso, um decreto não pode nunca estar acima de uma lei, né? Ainda mais uma lei federal, uma Constituição, que é a nossa Carta Magna. Porém, eu não sou advogado, mas a gente pesquisa, estuda um pouco sobre isso. Em momentos de calamidade, como o Brasil está vivendo, né, um ato normativo desse, de uma prefeitura, de um estado, tem força de lei. Então, o que aconteceu? Como o prefeito de Volta Redonda, no dia 22, no sábado, soltou esse decreto, no dia 23, que foi domingo de manhã, nós ainda tivemos a palestra aqui, inclusive com o Carlão mesmo, e um público bastante reduzido, né? As pessoas, por consciência mesmo, já não estavam vindo, diminuíram a frequência. Nós estávamos aqui em torno de 10 pessoas, mais ou menos, mas resolvemos, em força do decreto municipal, parar realmente as nossas atividades abertas ao público por uma questão de respeito às autoridades. Eu costumo até dizer para mais íntimos, e disse isso para muita gente, com relação a mim não teria problema, né? A gente continuaria, mas a gente tem que preservar a instituição, né? Como presidente, eu tenho que preservar a instituição. Com relação a mim, não, eu até, como eu disse, eu brinquei com os mais íntimos, né? Se viesse aqui a guarda, a polícia, me levasse preso, eu sairia até orgulhoso, porque eu ia me relembrar dos cristãos da primeira hora, né? Sendo retirados das catacumbas romanas pelo exército romano. Mas não vem ao caso. Então, o que nós tivemos que fazer? Tivemos que suspender. E a ideia da diretoria foi essa, de que pelo menos no horário das palestras públicas, quarta-feira às 19h30, domingo às 9 horas da manhã, nós estaríamos aqui, público restrito, as cadeiras estão vazias aqui, só os nossos dois amigos aqui da comunicação social, e nós dois que vamos desenvolver o estudo na noite de hoje, estamos presentes. A casa realmente está fechada, não tem ninguém presente aqui, do público de encarnados. Mas nos veio à mente o seguinte: nós somos a religião dos espíritos, e grande parte do nosso público é do mundo espiritual. E quando a gente fecha a casa, com respeito a todos que assim procederam, não estamos aqui criticando a atitude de ninguém, mas quando a gente fecha totalmente uma instituição espírita, nós estamos preservando os encarnados. Isso é bom, é lógico, é óbvio, em função da contaminação que está aí do vírus, mas estamos esquecendo da população dos desencarnados, né? Que sempre tem a maior frequência das instituições espíritas. Então, a nossa proposta foi fazer esse tipo de trabalho que nós estamos realizando na noite de hoje, que começou no domingo com o Carlão, exatamente para atender esse público, que curiosamente alguns espíritas parecem esquecer, né? Que tem uma frequência de espíritos nas instituições espíritas. E nós, eu dentro da minha pouca vivência, o Carlão na vivência maior dele, nós percebemos nessas últimas duas reuniões em que nós fizemos esse tipo de atividade que nós estamos fazendo, que o afluxo de espíritos aqui foi enorme, né? Tivemos uma presença espiritual realmente avassaladora.
mostrando que nós estamos com a razão de continuarmos aqui internamente fechados, promovendo esse tipo de estudo, para atender a essa grande população de desencarnados, né? Então, eu costumo dizer, vamos fazer assim, até nova ordem, em função do quê? Agora, qualquer instituição religiosa de Volta Redonda, em função de que vamos supor que a pandemia tenha diminuído, vamos supor que os dirigentes resolvam, já está na hora de reabrir as casas. Isso só poderá acontecer depois que tiver um novo decreto, né, tornando sem efeito esse decreto, que foi promulgado pelo prefeito, assinado no sábado próximo passado. Senão não pode funcionar, né, enquanto não houver um decreto revogando isso. Falo isso com absoluta propriedade, que no meu tempo lá na prefeitura, cheguei a rascunhar portarias, decretos, minutos de tudo que o governo fazia. Então a nossa situação é essa. E quando persistir, nós estaremos aqui desenvolvendo esses estudos internos, mas passando para vocês, estão na internet nos assistindo, aqueles que assistirão depois, mas sobretudo esse público enorme de entidades espirituais que sempre estão presentes, né? Então, na noite de hoje, né, o Carlão está aqui do meu lado, todos vocês conhecem, da casa, nós vamos desenvolver um estudo um pouco sobre a situação atual, falando exatamente de algumas pragas que existiram no mundo e falando, sobretudo, da escolha das provas, né, daquilo que nós escolhemos ainda quando estamos no mundo espiritual e que também, muitas vezes, parece que as pessoas se esquecem disso, né? Se esquecem de que muitas dessas situações já estão definidas no mundo espiritual. Não são coisas assim que ao arrepio da divindade nós estamos soltos no mundo, nos esquecendo que Deus, soberanamente bom e justo, é a onisciência do universo, sabe de tudo que está acontecendo. Jesus, o governador do planeta Terra, também sabe de tudo que está acontecendo. Ismael, que é o nosso governador aqui do Brasil. Então, creiamos, nós não estamos sós. Nós não estamos soltos, nós não estamos abandonados. A pandemia está aí, ela existe. O que é pandemia? Pandemia é quando uma doença escapa ao controle daquele local em que ela começou e ela se propaga pelo mundo inteiro. Então a Organização Mundial de Saúde hoje nos fala que o mundo está vivendo uma pandemia do coronavírus. Agora, aliado à pandemia, o cuidado que a gente tem é de que isso não vire pandemônio. Que é pandemônio, é um vocábulo que foi criado por um escritor inglês no século XVII chamado John Milton, e que ele criou esse vocábulo que em inglês significa Palácio de Satã. A brasileirada aqui, no nosso dicionário, nós vamos encontrar que é pandemia, que o pandemônio é a bagunça, é a perturbação, né? É o desequilíbrio, é a agitação, é a balbúrdia, é o tumulto. Infelizmente, isso tem acontecido. Nós já temos a pandemia aí, mas estamos também convivendo com o pandemônio, né? Principalmente nas redes sociais, que se posta, que se coloca. Eu até brinco, né? Por que eu brinco às vezes quando eu falo? Eu vi uma frase, um pequeno textozinho do Charles Chaplin, que eu nunca mais esqueci. Charles Chaplin dizia mais ou menos assim: se você acreditasse nas minhas brincadeiras de dizer verdade, teria escutado grandes verdades que eu tenho de dizer brincando. Muitas vezes eu me visto e falo como palhaço, mas jamais duvidei da sinceridade da plateia que sorri. Então eu gosto de falar algumas coisas assim, brincando, mas com muita seriedade, sem perder o caráter da seriedade, né? Então eu também tenho dito muito isso por aí. Esse pânico que as pessoas estão vivendo, que as pessoas estão entrando, está um pouco em desacordo com aquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, né? Parece que a gente está se esquecendo disso. Estamos nos deixando levar aí só pelo aspecto material da vida humana, da vida aqui na Terra. Nós estamos esquecendo que nós somos espíritos imortais. Então eu tenho até brincado, né, que isso já é da história da humanidade. O Carlão vai falar um pouco sobre o vírus, né, daqui a alguns anos, o famivírus. Vamos continuar sofrendo esse tipo de injunções, de doenças que são depurativas. Agora a gente precisa acreditar no poder de Deus, na sabedoria de Deus, de Jesus, de Ismael e dos espíritos que estão junto de nós. Porque senão nós ficamos realmente fragilizados, como nós vamos ver na noite de hoje, e agravamos qualquer tipo de doença. Então agora eu vou passar a palavra para o Carlão. O Carlão fazia uma exposição, né, resumida aí um pouco das pandemias do mundo,
da escolha das provas, e nós vamos intercalando a fala dele aqui, vamos fazer um bate-bola aqui, né, Carlão? Aliás, isso já é próprio, quando eu comecei a fazer palestra, a gente fazia isso. Carlão me levava por aí e a gente ia dividindo o tema. Então ele é responsável por eu hoje ser orador espírita, muitos de vocês sabem disso. Então vou passar a palavra agora para o Carlão, para ele começar a tecer alguns comentários para a gente. Então, meus irmãos, vamos só lembrando alguns pontos bem interessantes, né? Com relação às provações. Nenhum de nós, encarnado, estamos isentos das nossas provações. Lembrando, né, que o exercício das nossas provações e das nossas expiações no planeta é que vai garantir o nosso sucesso espiritual, o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual. Então, a escolha das provas, nós as fazemos antes do nosso reencarne. Então, é muito comum a gente ouvir algumas situações. Primeiro, o berço que nós vamos nascer. A família, não existe ninguém que nasceu na família errada. Segundo ponto, o gênero de vida que nós vamos ter, a nossa profissão, com quem que nós vamos nos casar. Está tudo isso já no programa da divindade. Também temos a escolha do nosso desencarne, né? Até isso nós escolhemos, como é que nós vamos desencarnar e tal. Somente o detalhe de quando é que fica um segredo para Deus. Nem sempre nós temos a oportunidade de saber acerca desse nosso quando. Então, as nossas escolhas, elas são sempre baseadas na nossa necessidade de progresso. Portanto, meus irmãos, vida e morte é uma questão da nossa necessidade de aprendizado, de desenvolvimento espiritual e tudo mais. Vamos lembrar aqui que acho que um ponto bem importante, quando a gente tem que lembrar, meus irmãos, que os flagelos destruidores, lá na pergunta 737 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o mundo espiritual da seguinte maneira: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E aí os espíritos responderam: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos? E que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então é importante a gente lembrar que nós estamos passando nesse momento por uma necessidade do nosso aperfeiçoamento. Uma das coisas que eu acho bem interessante, que vocês já devem ter percebido, né? Quais são os benefícios dessa situação que nós estamos vivenciando hoje? Vamos observar que nós estamos muito afastados dos amigos, muito afastados dos nossos familiares. E essa doença, ela está nos obrigando a uma convivência. Esse detalhe de ficarmos em casa, algumas pessoas podem até pensar no prejuízo financeiro, nos prejuízos materiais, nas perdas que vão ter e tudo mais, mas nós temos que lembrar que o ganho moral de tudo isso aí é muito maior. Nós temos que estar atentos para essa necessidade que nós temos do nosso avanço com o semelhante, ou estarmos mais perto, mais próximo dos nossos semelhantes. É fundamental que isso aconteça, né? Outra situação é lembrar, meus irmãos, que essa é apenas mais uma, né? Mais uma aprovação ou um processo expiatório coletivo. Só para a gente ter uma ideia, no século XIV, ou seja, mais ou menos
entre 1340 e 1350, 1353, ocorreu no mundo a chamada peste negra, que também foi chamada de peste bubônica. Essa peste, ela matou na época entre 75 e a 200 milhões de pessoas. Vamos lembrar que naquela época não se tinha os meios de comunicação para todo mundo ficar sabendo dessas situações todas. Mas os historiadores relatam que os corpos eram recolhidos de qualquer maneira, eram colocados em valas comuns ou então eram incinerados rapidamente. Eram até colocados, né, nas calçadas, né, e passava uma carrocinha pegando os corpos e você não sabia do seu parente nunca mais. Foi incinerado, né, não tinha direito a enterro, nada disso. Então nós vamos se trata de milhões de pessoas que perderam a vida, né? Mais recentemente, no século passado, nós tivemos a chamada gripe espanhola, que abateu cerca de 50 milhões de pessoas. Inclusive até os brasileiros foram atingidos por ela. E como é que a gripe espanhola chegou no Brasil, né? Através de um navio que chegou com algumas pessoas contaminadas. Eu nunca me esqueci o nome desse navio porque é Demerara, né? É o nome de um açúcar, né? E a gente pode pensar, mas como é que a doce, né? Como é que uma coisa doce trouxe tanto prejuízo? E aí foram milhares de pessoas no Brasil que perderam a vida também, verdade? Em virtude da chamada febre da gripe espanhola. Agora, muito recentemente, há 5 anos atrás, 2015, se eu perguntar, eu tenho certeza que pessoas não vão se lembrar que gripe ou que febre, né, matou milhares de pessoas. A maioria das pessoas nem se lembra mais dela, que foi a famosa febre amarela, onde muitas pessoas ficaram mais preocupadas na morte dos macacos do que das pessoas. Mas foram no Brasil registrado cerca de 5.100 pessoas que morreram em consequência dela. Sendo que muitas delas não foram nem entrar nesse cômputo, né, nessa estatística, porque não foi detectada, não tinha como testar todas as pessoas a tempo. Então foi mais ou menos 5.000 pessoas, mas algumas autoridades acreditam que tenha sido o dobro disso aí, verdade? Nós tivemos nós tivemos a gripe aviária, a gripe suína, uma série de outras situações bastante calamitosas. E como os Espíritos nos falam, é preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Porque do nosso ponto de vista, nós estamos falando aqui de perda do dia de trabalho, perda da economia, muita gente está preocupada aí e tal, mas nós temos que lembrar que o ganho moral que nós vamos ter, esse aí que é importante, esse que é fundamental. Todos nós estamos aprendendo com isso. A gente lembra algum tempo atrás, em 1979, quando foi definida a questão da AIDS, né? E de lá para cá, milhares de pessoas estão morrendo todos os anos em virtude da AIDS. O Brasil tem registrado cerca de mais de 1 milhão de portadores do vírus da AIDS. Não é verdade? Então, ou seja, é uma necessidade que nós estamos tendo para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas vamos ouvir um pouquinho o nosso companheiro Robson. O problema desse pandemônio que a gente falou há pouco, né, que muitas pessoas com certeza irão desencarnar em função desse vírus, mas nós não temos as estatísticas daqueles que estão entrando em depressão, daqueles que estão com processo de ansiedade, né, daqueles que estão vivendo dramas psicológicos tão terríveis, com tanto medo disso, desse pânico que está gerando, porque ele é realmente um vírus de contágio muito rápido. O problema dele é esse, a propagação dele é muito rápida. E hoje já se fala que você não sabe nem mais a origem de onde está vindo, né? Você pega aí na rua de qualquer pessoa. Então isso é que assusta muito as pessoas,
Mas com certeza também isso está proporcionando um aumento substancial no número de suicídios, em função dessa melancolia que as pessoas estão vivendo, né? Essa sofreguidão de estar vivendo esse drama, e muitas pessoas que já estavam sem muita esperança de vida acabam perdendo um pouco que tinha ainda. As estatísticas daqui a pouco vão nos mostrar que realmente vai haver um aumento substancial de suicídios. Eu até tenho dito por aí também, deve estar havendo um número de aumento de infartos do miocárdio, de acidente vascular cerebral, tudo com a preocupação excessiva disso que está acontecendo. Ainda pegando carona um pouco naquilo que o Carlão nos falou, com relação à escolha das provas, o que nos diz a questão 258 do Livro dos Espíritos? O Carlão já começou a abordar sobre isso ali, já deu algumas pinceladas. Mas olha a pergunta de Kardec. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta dos espíritos: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, os espíritos deixam bem claro que nós escolhemos, com exceção de espíritos que não têm condição de escolher, né? Aí os espíritos superiores indicam qual é a melhor provação que eles devem passar. E aí, logo na subletra A, está assim: não é Deus então que lhes impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta dos espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar, porque decretou ele esta lei não aquela? Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira responsabilidade dos seus atos e das consequências que esses atos tiverem. Então nós escolhemos, o Carlão disse, dos 4 gêneros, né? O berço que nós vamos nascer, a família que nós vamos gerar, o trabalho, a profissão e, sobretudo, o gênero de morte. Então vamos chegar agora nessa questão, né, do gênero de morte, que realmente deixa as pessoas bastante preocupadas. O que nos diz a questão 872 do Livro dos Espíritos? Resumo teórico do móvel das ações humanas. 2 parágrafos são cruciais para que a gente entenda que o gênero de morte nós escolhemos conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos. E aí eu volto a questionar o seguinte: eu só não entendo porque de tanto medo, né? Mas se eu pegar esse vírus e eu morrer, é o máximo que pode acontecer. Nós estamos aqui para isso, nós escolhemos. Se você tiver que desencarnar desse vírus, meus irmãos, não vai ter jeito. Você pode fazer toda a proteção possível, né? Você pode se resguardar. Primeira oportunidade que o vírus tiver para te pegar, porque você está destinado a desencarnar dele. O que nós temos que ter? Cuidado para não adoecer à toa, sem necessidade. E daí toda essa prevenção que é necessária, que a gente deva fazer mesmo. Não está no meu destino nessa vida, na minha fatalidade, que o gênero desencarna, uma fatalidade, dela nós não vamos escapar, né? Ou seja, fatalmente já determinado por nós no mundo espiritual, é nos prevenirmos para que não adoeçamos, possamos aí dar trabalho, né, à assistência médica da cidade, do estado, do país, para não dar trabalho aos nossos parentes, para não disseminar através de nós o vírus para outras pessoas. Tudo isso é natural, mas se tiver o nosso programa desencarnatório, desencarnar desse vírus, nós podemos fazer de tudo que vai acontecer. Olha como os espíritos são bem claros em 2 parágrafos da questão 872. A fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam, por serem estes consequência da escolha que o espírito fez da sua existência como homem. Pode deixar de haver fatalidade como resultado de tais acontecimentos, visto ser possível ao homem, pela sua prudência, modificar-lhe o curso. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. Em relação à vida moral, não. Isso não é fatalidade. Eu posso me tornar uma pessoa de bem, né? Eu posso me tornar uma pessoa de má índole. Tudo isso é em função, muitas vezes, das escolhas que nós fazemos, das tendências, dos maus mentores, alguma influência até do meio, mas isso não chega a ser tudo. Outro parágrafo, para que não tenhamos dúvidas de que nós escolhemos gênero de morte. No que concerne à morte, é que o homem se acha submetido
em absoluto. Em absoluto. A inexorável lei da fatalidade. Por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência, nem ao gênero de morte que haja de cortar a esta ao fim. Repetindo, por isso que não pode escapar à sentença que lhe marca o termo da existência. Então é aquilo que eu acabei de falar. São os espíritos que dizem na questão 872. Agora, como espíritas, a gente precisa acreditar um pouco mais, né? Na doutrina que nós estudamos. A gente precisa acreditar, como eu disse lá no início, que Deus está tomando conta do universo, que Jesus do planeta Terra, né? E não entrar nessa paranoia que as pessoas não espíritas entram. Eu até costumo dizer, eu já defini bem duas categorias de pessoas que estão dentro do espiritismo. Os verdadeiros espíritas, aqueles que realmente entendem isso e procuram viver isso no dia a dia na prática, frequentador de centro espírita. Então, o frequentador de centro espírita tem muito, que muitas vezes ouve as palestras, participa até dos estudos, mas não entroniza aquilo que aprendeu. Então, é por isso que nesses momentos de crise se desesperam, nesse momento de crise parece que esquece até um pouco que sabe, não confia na providência divina. Volto a dizer, isso não significa não se cuidar, mas significa que a gente precisa ter um pouco mais de fé naquilo que nós acreditamos. E Emmanuel, no livro Consolador, então, Emmanuel também é extremamente objetivo, né? E direto. Está no capítulo Transição, questão 146 do livro Consolador. Quem não tiver em casa pode abrir na internet, no Google, que hoje o Google nos facilita isso tudo, né? Emmanuel pergunta, é fatal o instante da morte? Ou seja, como Kardec já disse na questão 872 sobre a fatalidade do momento da morte, do gênero que nós escolhemos. É fatal o instante da morte? Resposta dos Espíritos, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Não há que ter dúvida mais. Né? Com exceção do suicídio. Por quê? Porque o suicídio, em função do livre-arbítrio que nós acabamos de falar que Deus deu ao homem na escolha das provas, eu posso chegar aqui e tirar a minha vida, né? Por várias circunstâncias e tal. Mas isso não está programado. Suicídio não está programado. Suicídio é uma aberração das leis de Deus, porque nós infringimos. Deus nos deu a vida, só eu tenho o direito de tirar. Mas também não estamos aí para culpar e crucificar ninguém que tenha procedido dessa maneira. Né? Até porque é só a Deus, o próprio Cristo dizia, só a Deus cabe o julgamento das pessoas, não a nós. E o julgamento de Deus, conforme nós lemos aqui também, está nas suas leis. Deus não é um Deus punitivo. O Deus que a doutrina espírita ensina é um Deus de amor, de bondade, de compreensão das nossas misérias humanas, mas ele estabeleceu as leis universais. E a partir do momento que você sai dessa leis, normalmente você vai ter, né, que prestar contas disso. Então não é a Deus, mas as suas leis divinas criadas por ele. Então o que nós estamos querendo deixar bem claro é que em função disso que nós estamos acabando de ler, Carlão está acabando de comentar e está lendo aqui da fatalidade da nossa vida de tudo, nós precisamos dar uma paradinha para repensar, né? O porquê de tanto medo e de tanto desequilíbrio que nós estamos vendo em espíritas. Eu não estou nem falando de pessoas de outra religião, não, né? De ateus, de pessoas que andam por aí, não estou nem falando disso não. Eu estou falando pelas coisas que a gente vê, inclusive, na internet, né? Espírita apavorados com medo de desencarnar. Eu, sinceramente, eu não entendo muito bem isso não, né? Então, vou passar para o Carlão aqui continuar os comentários sobre isso que nós estamos falando. Temos uma outra questão aqui também do Livro dos Espíritos, que é a 738. Aí os Espíritos disseram o seguinte: se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos se souberem suportá-los sem murmurar. Então, venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. Reforçando o que o Robson falou, né? A única diferença em caso de flagelo é que é maior o número que parte ao mesmo tempo.
Ou seja, a maior quantidade de pessoas que vão desencarnar. Mas por quê? Porque também todas elas estão comprometidas muitas vezes com as mesmas situações. Foi o caso da peste negra. Foi o caso da peste negra. Isso, o caso da peste negra. Ou seja, Deus ali teve um trabalho de juntar. Como também, mais recentemente, né, 2004, se não me engano, né, tivemos aquela questão da tsunami, que foram mais de 200 mil pessoas que desencarnaram e num único evento, não é verdade? Num único momento. Mas por quê? Todas elas estavam compromissadas com a justiça divina e precisavam resgatar. Quem estava lá tinha que estar. Por isso que a gente vai encontrar muitas pessoas, muitos estrangeiros nesses países onde ocorrem os flagelos, né? Outra coisa, se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Vamos repetir isso aqui para ficar bem claro. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, meus irmãos, essa preocupação que muitas pessoas têm com o corpo físico, que ele vai se decompor, vai mais dia, menos dia, numa situação ou noutra, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas provações, isso vai acontecer mesmo. Só queria lembrar um outro ponto também, com relação às leis de Deus, né? Que a lei de Deus, o objetivo dela é reeducar, recuperar e conquistar essa alma para o caminho do bem. Ou seja, tudo que nos acontece aqui, a única finalidade é o nosso progresso. A doutrina espírita, talvez diferente da grande maioria das outras religiões, das outras crenças, ela prega para nós qual o fim objetivado com a encarnação e depois com a reencarnação. É o progresso individual e o progresso coletivo. E essa situação que nós estamos vivenciando hoje é uma oportunidade maravilhosa de nós procurar uma reflexão acerca das nossas vidas, do que nós estamos fazendo, como é que nós estamos agindo com relação aos nossos familiares, com os quais agora nós estamos sendo, de uma certa maneira, para algumas pessoas, constrangidos, né? Hoje eu ouvi de um conhecido, né? Ele falou: cara, não aguento mais ficar em casa. Quer dizer, a casa para essas pessoas muitas vezes é um terror, é um sofrimento muito grande, quando deveria ser o nosso repouso, né? O nosso canto de paz, onde nós podemos ter a segurança, a tranquilidade e tal. Mas para algumas pessoas é isso, é o equivalente ao sofrimento, às angústias e tudo mais. Outro ponto que a gente não pode esquecer: a oportunidade que nós estamos tendo de pregar e vivenciar o amor. É difícil? É complicado. Mas lembrando a primeira carta de Pedro, né, capítulo 4, versículo 8, quando fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Vamos aproveitar essa oportunidade aí de praticar o amor na sua excelência. Eu trouxe 2 livros aqui também, que eu tinha comentado com o Carlão, quando nós estávamos chegando aqui, né? Tem o André Luiz, fala os mensageiros, os mensageiros, no capítulo Rumo ao Campo. Então é um trabalho que a Aniceto, né, está junto com o André Luiz, com o Vicente, e eles vão para fazer um trabalho aqui no campo, aqui junto de nós. Inclusive eles estão com o pessoal da colônia espiritual Campo da Paz, né, que é uma colônia que trabalha aqui junto das nossas mentalizações. E eles falam exatamente, né, de quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, quando nós estamos com os pensamentos ruins, como nós criamos bactérias, como nós auxiliamos, inclusive, a disseminação desses vírus por aí. Um trecho bem rápido aqui. André Luiz, Aniceto diz:
Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguiu então ele explicando. São nuvens de bactérias variadas, flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio da afinidade. Reparem aqueles arabescos de sombra, indicava certos edifícios e regiões, da cidade. Observe os grandes núcleos pardacentos ou completamente escuros. São zonas de matéria mental inferior. Matéria mental inferior criada por nós, os encarnados. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas atraídos pelas mesmas. Então, olha que coisa, né? Nuvens de bactérias sendo atraídas e até mesmo criadas e fomentadas pelas pessoas, pelos pensamentos negativos. Mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como um núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? Perguntou ele. O mentor generoso sorriu. Como não? Vocês presentemente não desconhecem que um terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Então, ou seja, ele fala que não só as moléstias somatizam no organismo, esses nossos desequilíbrios psicológicos fomentam. E outro livro de André Luiz, muito interessante, Evolução em Dois Mundos, e até o Felipe que está presente aqui foi quem deu as dicas dessas duas obras no grupo da EDAC, no capítulo 20, invasão microbiana. Então, André Luiz nos fala, é preocupante. A invasão microbiana está vinculada. Eu sou meio cebolinho com os R, eu tenho uma dificuldade com R. A invasão microbiana está vinculada a causas espirituais. Olha a resposta dos espíritos. Excetuados os quadros infecciosos pelo qual se responsabiliza a ausência da higiene, que é uma coisa que está se pregando tanto hoje em dia, lavar a mão, álcool gel, as roupas e tudo mais. Olha só, o Darwin já falava isso. Esse livro é de 1958. Não nos falha a memória, Evolução em Dois Mundos. Da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso das nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmos orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações e prejuízos de outros. Ou seja, até as perturbações que a gente leva ao desequilíbrio de outros são criações mentais que nós criamos e facilitamos a invasão de micróbios que estão aí, circulando, É por isso que tem um princípio, acho que até da Organização Mundial de Saúde, tem uma fala lá que diz, não existe doença, existem doentes, Porque eu posso me contaminar e ele do meu lado pode não se contaminar. Por que será? Se o vírus está aqui, a bactéria está aqui entre nós dois. Em função disso, em função do que a doutrina espírita nos fala, eu talvez tenha que pegar ele. Não. Agora a gente precisa acreditar um pouco mais nisso, Só para a gente finalizar esse parágrafo, ele então diz, do cosmos orgânico, pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações e prejuízos nos outros, plasma nos tecidos fisiopsicossomáticos que nos constitui o veículo da expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Olha que coisa profunda, Chega a romper a nossa estrutura, a nossa harmonia celular. Então, daí as doenças, muitas vezes motivadas pela mente. É o velho ditado popular, mente sã e corpo são. Então, toda vez que nós entramos, volto a dizer, nessa paranoia, nesse pandemônio de se desequilibrar, é um vírus letal? É um vírus letal. Mas os infectologistas têm nos dito, que em determinadas categorias, não, a letalidade dele é pequena em função desses que o Carlão falou aí. Esses outros vírus aí que já assolaram a humanidade. Só que também, como ele disse, nós agora estamos interligados mundialmente, naquela época não tinha. Então hoje, morreu 3 mil na China, aí fica, no Brasil era 37, agora é 45, e toda hora fica divulgando essas coisas, Então isso causa uma perturbação, que as pessoas ficam nos canais de televisão o tempo todo só para ver, quantos casos tem em Volta Redonda,
Aí fica, já tem 5 casos em Volta Redonda, né? Aí vê quantos casos tem em Volta Redonda só esse ano de tuberculose, né? Só de H1N1 talvez, só da dengue hemorrágica. E a gente esquece as outras doenças, porque essa, digamos assim, é a doença da moda. Essa que está na moda agora, né? Claro que, volto a dizer, é agressiva, é de um contágio muito rápido, maior do que essas outras, mas não é assim tão mais perigosa do que as outras, né? Agora, a única coisa que a gente precisa é isso, um pouco mais de fé, um pouco mais de fortaleza, e procurar disseminar, através dos meios, principalmente da internet, coisas boas, situações positivas. A gente vê uma noticiazinha assim, uma senhorazinha de 90 anos melhorou, vai sair do hospital agora. Mas isso é falado assim, ó, ano passando. Agora, 40 casos, e tem um agora que está muito mal, não sei aonde. É porque parece que as pessoas gostam de tragédia, né? As pessoas gostam de tragédia, coisas boas as pessoas não estão habituadas, não. Então, habituemos a realmente promover o bem. Porque os Espíritos falam aqui, inclusive nesse capítulo, mais atrás lá, ele fala que não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera um bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílios nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais dirigimos a mensagem do entendimento e do amor puro. Olha que coisa bonita, né? Quer comentar alguma coisa? Recordando aqui o nosso querido Chico Xavier, que era uma pessoa assim, muito frágil. Aliás, a vida dele toda, né, foi de uma fragilidade muito grande. E, no entanto, não se tem notícia de que ele tenha adquirido alguma doença mais grave do que a que ele já tinha. Na verdade, embora ele tivesse contato com milhares de pessoas. Pelo menos as vezes que eu fui lá, eram milhares de pessoas que estavam por lá, andando por lá, encontraram com ele, e todo mundo queria abraçá-lo, tocá-lo e tudo mais. É lembrar, meus irmãos, como essa mensagem do André Luiz, essa dissertação do André Luiz, mostrando para nós que essas nuvens de bactérias e tudo mais, que estão aí, só que elas vão se ligar de acordo com o nosso magnetismo. Se nós atrairmos, nós iremos recebê-la. Quando a gente fala antigamente da questão da tuberculose, quem é que adquiria tuberculose? Era normalmente, não é verdade? Morria de tuberculose os boêmios, como não se alimentavam, só tomavam os alcoólicos, além disso tudo, ficavam perambulando e tudo mais, pegando as friagens, um sedento na madrugada. E aí nós tivemos alguns bons musicistas brasileiros que morreram de tuberculose, muito cedo, alguns com 30 e poucos anos e tudo mais. Mas vejamos então que Noel Rosa morreu muito cedo, 32 anos, se não me engano, deixou uma obra maravilhosa para nós. No entanto, era daqueles espíritos que deixou se enfraquecer fisicamente e espiritualmente também, a ponto de deixar ser dominado por um bacilo, não é verdade? Outro ponto também que eu acho bem interessante é que lembrar que todos esses flagelos, como está na pergunta 739, eles têm uma utilidade. Nessa, por exemplo, muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Não é verdade? O que nós estamos observando hoje? Essa questão de lavar as mãos. A grande maioria das pessoas perdeu esse hábito, perdeu esse costume com relação à higiene. A questão eu me lembro quando eu era mais jovem, quando a gente ia ao cemitério,
A minha mãe não deixava a gente entrar em casa com a roupa, tinha que tirar lá na área de serviço, já tirava, já botava a roupa para lavar, tinha que escovar o sapato, tinha que passar álcool ou alguma outra substância, lisoforme, que era o representante higienicida da época, né? Então passava lisoforme e tal, e a roupa era lavada com lisoforme, essa coisa toda. Hoje ninguém mais observa esses detalhes. Quer ver outra coisa? Você chega num restaurante, eu tenho a preocupação de quando eu chego no restaurante, de pegar a colher, dar uma examinada na colher, no prato e tal. E algumas vezes eu já pedi para fazer a troca. Agora tem pessoas que nem têm essa preocupação, já se aboleta na cadeira ali e tal. Antes disso aí, tem pessoas que saem do banheiro sem lavar a mão, rapaz. Antes disso que está acontecendo aí, né? Então, pelo menos está servindo para isso, um pouco mais de higiene, né? Eu quero só para não deixar de comentar, porque quando a gente estava falando das pestes aqui, a revista Espírita de 1867, no mês de julho, Kardec já nos falava de uma praga também, de uma peste nas chamadas Ilhas Maurício, né? Que hoje é um país, que é uma ilha que fica a 800 km mais ou menos de distância do continente africano, e é um ponto turístico hoje que muitas pessoas vão. Então, um correspondente de Kardec de lá, que naquela época era tudo através de carta, né? E ele tinha dito para o Kardec o seguinte: olha, tipo assim, parece que a ilha vai desaparecer, vai morrer todo mundo aqui, vai desencarnar todo mundo aqui. E foi uma coisa realmente terrível. Só ele pegou moléstia 4 vezes, né? Ele ficava curado, porque o remédio da época era um tal de quinino. Aí ele falou: está acabando o quinino aqui, está morrendo gente demais. E ele, por estar numa ilha, né, na Ilha Maurício, ele tinha a impressão que o mundo ia acabar, que todo mundo iria desencarnar daquela peste, né? Então, só reforçando aquilo que o Carlão falou muito brilhantemente lá atrás, essas pestes, essas pragas existem desde quando o homem é homem na face da terra, né? Mais alguma coisa, Carlão? Só dar uma reforçada, lembrar aqui, na pergunta 263 do Livro dos Espíritos, né? O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? É uma questão que normalmente as pessoas questionam, né? Perguntam para a gente. O espírito faz a sua escolha logo depois da morte? Quer dizer, o que nós vamos passar na nossa próxima encarnação? A resposta é não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já vos disse, é um castigo. A eternidade das penas, para muitas pessoas que acreditam que não tem um amanhã, não tem uma continuidade da vida, é essa situação. Então, meus irmãos, lembrando aqui uma coisa que é fundamental. Grande parte de nós fizemos essas escolhas lá no mundo espiritual. Ou seja, uma vez que nós fizemos essas escolhas, ele escolhe de acordo com a natureza das faltas que o leve à expiação destas e a progredir mais depressa, né? Que seja o corona, que não é o primeiro, né? Na realidade já são descobertos, são quase 30 coronas, né? São as variantes. Lembrar que esse é o novo, por isso que ele está causando toda essa celeuma, né? Pois é, o Robson aqui já está colocando o nome no próximo, né? Lorenzetti, Corona Lorenzetti, né? Mas que ele possa trazer para nós, agora falando bem sério, né? Que ele possa trazer para nós, meus irmãos, um acerto das nossas contas. A gente aproveitar essa oportunidade, porque nós não sabemos se vamos adquirir ou não. Muitas pessoas estão muito preocupadas. Eu vejo, por exemplo, os meus filhos e netos, né? Pô, não sai de casa, não sei o que e tal, né? Essa preocupação. Hoje a minha filha foi lá em casa e ela não quis nem entrar em casa por causa dessa preocupação e tal, né? Mas vamos lembrar, meus irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade para a gente valorizar o próximo, valorizar o nosso vizinho, valorizar o nosso companheiro de trabalho, valorizar a família, mas sobretudo valorizar a nossa vida, que é fundamental. Se temos que fazer esses preceitos de higiene, mais do que nunca vamos fazê-lo.
Se temos que tomar as devidas cautelas, vamos tomar. Se as autoridades estão orientando para que a gente fique em casa, vamos ficar. Mas, sobretudo, com fé em Deus. Aproveitar esse momento que a gente está em casa para ler, para estudar, para fazer os trabalhos que a gente muitas vezes está deixando sem fazer há muito tempo. E, sobretudo, não esquecer da oração. A oração é fundamental. A oração é que vai nos dignificar. E que Deus possa nos fortalecer. Vou passar para o Robson para ele dar as últimas considerações e o nosso encerramento agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui e que nós tenhamos trazido alguns esclarecimentos, né? E, sobretudo, meus irmãos, não se desesperem, confiem em Deus, confiem nos nossos mentores espirituais, usem a água frutificada. Existe uma coisa que normalmente as pessoas esquecem, que é o chamado autopasse, ou seja, você mesmo pode aplicar passe em você. Faça uma prece, peça ao seu mentor espiritual, peça aos seus anjos da guarda, coloque o seu copo com água lá na sua frente e faça isso, que você vai ser tão bem atendido quanto se você estivesse dentro da casa espírita. Não se esqueça de continuar os seus estudos também. Isso aí, Carlão. E, em função do que o Carlão falou também, não esqueça de fazer um culto do Evangelho no lar. E nessa época de crise, se achar necessário fazer mais de uma vez por semana, tudo bem, ótimo. Faça 2, 3 vezes por semana. Antes de eu passar a palavra aqui para o Felipe, que o Felipe vai dar os informes com relação às essas próximas atividades nossas aqui na EDAC, eu quero finalizar dizendo que domingo, depois da palestra aqui do próprio Carlão, nós vamos visitar uma pessoa. Eu vou omitir o nome dele, questão de ética, mas um amigão nosso. E nós chegamos lá e ele está doente, está com uma doença, né, um pouco grave e tal, mas ele nos deu tantos esclarecimentos, né, com tanta sabedoria, muito impressionado, né? Apesar do seu sofrimento, em nenhum momento ele reclamou. Ele disse uma coisa muito interessante, né, para nós. Ele falou assim: olha, se a minha filha desencarnar desse vírus, né, eu faço questão de, no velório dela, fazer uma prece, né, emocionada, dizendo: obrigado, Senhor, que a minha filha está desencarnando e pagando, né, as provações dela nessa vida, né, através desse vírus. Então, olha, né, que realmente, que compreensão da doutrina espírita. Uma pessoa que está sofrendo de uma doença grave também, mas extremamente confortável. O espírita tem que ser assim. O espírita tem que estar confortável diante de qualquer tipo de situação, sabedores de que nós estamos aqui, ó, muitos espíritos, né? E que não temos só espíritos sofredores, mas temos mentores, temos espíritos de luz, temos espíritos responsáveis pela doutrina, né, que nunca nos abandonam. Então a gente precisa realmente ter essa certeza, ter essa firmeza. E é por isso que nós vamos manter toda quarta e todo domingo um estudo na hora das nossas palestras, sobretudo em respeito a esses espíritos que aqui morejam em todas as noites de palestra na nossa casa, né? Vou passar a palavra para o Felipe agora. O Felipe falar rapidinho quais são as próximas atividades aqui de quarta e domingo e fazer a nossa prece de encerramento. Ok, Felipe? Então, lembrando, então, nós estamos fazendo uma experiência da palestra ao vivo, né? Agradecemos a todos a participação em nossa página. Lembrando que essa palestra também ela já vai ficar gravada e fica lá dentro na página. No domingo, nós também vamos ter um estudo às 9 horas com o Rogério e com o Carlão. Os dois vão fazer o estudo aqui com a gente, no horário de 9 horas da manhã. Como foi hoje, isso, igualzinho. E na próxima quarta-feira, eu que vou fazer o estudo com vocês, com o tema Trabalhadores da Última Hora. No outro domingo, vai ser, são as convidadas Solange e Angélica. As duas vão estar aqui. A Angélica e Estael. Isso, Angélica e Solange sozinha na outra quarta-feira. Então, a gente está com essa programação especial de quarentena, né? Programação especial de quarentena.
Então, aguardamos vocês. E lembrando também que os estudos da casa também estão sendo desenvolvidos online. Quer estudar com a gente? Entre em contato com o facilitador ou comigo, então na página, que a gente tenta linkar vocês nos grupos de origem para a qual estamos estudando. Ok? Amanhã, por exemplo, tem sistematizado, que também vai ter um estudo via Skype. Bom, então vamos então elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus nosso Pai, espiritualidade amiga, coordenada aqui por Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa instituição. Mais uma vez agradecendo a oportunidade de usarmos todas as formas para levar a palavra, o Evangelho, a água viva dessa palavra em nossos corações, externando para todas aquelas pessoas que estão passando agora por essa situação de tormento, de desespero, de depressão, de aflição. Que nós possamos envolver todo o nosso planeta, abraçando a todos no mesmo ideal, que sabemos que esses desafios que está por vir, como os nossos irmãos nos disseram, é uma experiência para que a gente possa fortalecer através do grande remédio que é a fé. Que nós possamos vibrar por todos aqueles irmãos que estão passando por esse estado. Vibrar para aqueles irmãos que já estão doentes por conta do corona ou de outras doenças. Vibrar para os nossos familiares, para os nossos governantes, pela sociedade a qual nós estamos fazendo parte, e que possamos, através desse encontro, irradiar as luzes para cada vez mais iluminar os nossos passos para conseguirmos os nossos objetivos. Então, através dessa prece, encerramos a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.